Então, vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos neste dia especial, que também é o Dia Internacional da Mulher, e que a gente possa celebrar as conquistas ao longo do tempo, que faz parte da própria evolução humana, dessa evolução de consciência, essa evolução espiritual, né? As colaborações cada vez mais presentes no mundo de forma geral. Então, uma alegria estar começando esse terceiro encontro do Fórum Internacional Experiência na Liderança. O Samuel acabou de chegar aqui. Vamos dar os bom dia, Samuel. Bom dia, Adilson. Tudo Bom bem dia, Regina. Bom dia, Bom dia, Carlos. Samuel. Bom dia, Alessandra. É isso mesmo. Muito bem. Já estamos aqui já fazendo menção a esse terceiro dia. O fórum tem sido bastante incrível. A gente faz questão de reforçar aqui que a escolha desses líderes para fazer parte desse fórum são lideranças que têm feito diferença no mundo, porque tem práticas que estão bastante alinhadas com o que nós acreditamos e que vocês fazem no dia a dia, né, com toda a dedicação, esforço e desafios que tem, que é essa prática de uma gestão mais humanizada, olhando para a espiritualidade com base nos valores, e que está fazendo uma grande revolução no mundo. Eu acho que até essa revolução é silenciosa, né? Então, acho que o Fórum traz, né, agrega aqui esse momento e essa oportunidade de a gente poder fazer isso acontecer. E aqui quero aproveitar, além de dar os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, para a Regina Sotomayor, que é uma parceira de longa data aqui, e que eu tenho uma baita admiração, aprendo sempre com ela, e ela que fez a curadoria deste fórum. Então, vamos lá começar para valer. Aos nossos participantes aqui, sejam bem-vindos, aproveitem, o chat está aberto, vão colocando ali a sensação, ou o que é estar participando desse fórum, a sua cidade, vamos interagindo aqui para a gente aquecer com essa questão. Nós temos um ponto aqui que é de questões, perguntas e respostas, o que aqui que as perguntas devem ser colocadas lá, porque aí a gente consegue concentrar melhor para depois direcionar para o Samuel, para o Carlos. Então, nós vamos começar com o Samuel, né, que deve estar falando nesse momento, se eu não estou enganado, do Porto, né? Porque tem hora que está no Porto, a cidade mais bonita de Portugal. Olha, Samuel, a Regina é dessa região aí, tá? Sotomayor. Que bom. A descendência daí, exatamente. A família. Boa. Então, deixa eu até aproveitar, eu tive a felicidade de conhecer o Samuel em 2021, virtualmente. Em 2022, eu conheci ele pessoalmente. Tive a oportunidade de tenho acompanhado ele há um bom tempo, do que ele tem feito na organização, das suas práticas, da forma que ele procura engajar seu time, da forma que ele procura desenvolver essa equipe. Então, essa equipa, né, olhando para o português, né, de Portugal. Então, se eu fizer alguma questão nesse sentido, é porque é o vício da linguagem aqui. Então, convido o Samuel para vir para esse palco virtual, né, falando um pouquinho dele e o que ele tem feito na organização ali, para gerar mais essa visão holística, integrada, de engajar a equipe. E, obviamente, os minutos que a gente tem são poucos, com tanta coisa que você tem para colocar. Mas vamos lá, Samuel, com você. Muito bem. Antes de mais, Adilson, dar-te os enormes parabéns por teres pegado nesta ideia de fazer este fórum de liderança mundial, para que todos possam partilhar as suas experiências, as suas ideias, os seus princípios, e assim conseguirmos de alguma forma levar mais valor, acrescentar mais valor para todos aqueles que possam nos estar a ouvir e que queiram depois colocar alguma destas ideias em prática. Dar os parabéns a toda a equipa organizadora e dar os parabéns a todos os meus colegas de painel, que é um privilégio enorme poder estar aqui. Começar por aqui, é um ponto de honra fazer este agradecimento e esta parabenização.
Aproveitar também para dizer que, sem sombra de dúvida, é um enorme privilégio poder estar aqui a fazer uma coisa que eu amo fazer, que é conversar com pessoas, trocar ideias, trocar experiências. É uma coisa que eu amo mesmo muito. Por isso, olha, beleza, como vocês dizem, não é? E sobre esta dinâmica de práticas integrativas e mobilizar as equipas, eu queria começar por dizer que algumas pessoas podem achar que isto de mobilizar as equipas, isto de inspirar as equipas, que se resume a eventos de team building ou eventos de celebração. E, sem sombra de dúvida, que isso é importante. Claro que é importante, claro que devemos de celebrar, claro que devemos de festejar, claro que devemos de criar momentos de descontração e de relaxe para que as pessoas se conheçam para lá até do profissional. Sem sombra de dúvida que isso é importante. Agora, aquilo que eu acredito que faz uma diferença enorme, que vai fazer a diferença gigante, é a forma como tu tratas as pessoas no dia a dia. Numa base diária. Não é num momento, não é num determinado período, é o dia a dia, né? A forma como tu olhas para as pessoas, a forma como tu as tratas, né? As pessoas têm que perceber que tu és um ser humano. Tu não és uma máquina. Tu és muito mais do que a responsabilidade que tens de ser o CEO da empresa, ou o diretor de recursos humanos, ou o líder de equipa. As pessoas têm que sentir, têm que respirar que há um ser humano ali por trás. E como é que este ser humano se mostra? Este ser humano mostra-se pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo aquilo que ele é na sua essência, não é? Por exemplo, para exerceres uma boa responsabilidade de mobilizar as pessoas nesta enorme tarefa de exercer liderança, tu tens que ser íntegro. Tu tens que ser íntegro. Não é? Tu não podes estar dividido. Tu não podes hoje dizer uma coisa e amanhã dizes algo completamente diferente. E vamos entender, isto não quer dizer que em função de dados novos eu não tenha que ajustar determinados pontos de trajetória. Eu estou-me a referir a coisas core. Estou-me a referir a coisas de se tu és verdadeiro, és sempre verdadeiro. Não és só verdadeiro quando está a jeito. Não é? Não é só a tua palavra que seja sim ou que seja não, mas que a cumpras. Se disseste não, cumpres o não. Se disseste sim, cumpres o sim. Tens que ser íntegro, não é? Depois, não há melhor maneira de mobilizar as pessoas do que tu dás o exemplo. Se tu estás à espera que as pessoas sejam pontuais, então dá tu o exemplo de seres pontual. Porque tu não podes pedir às pessoas para serem pontuais se tu não fores pontual. Ou melhor, tu podes, tu na verdade podes, só não tens a legitimidade para o fazer, não é? Depois, ser humilde. É muito importante praticarmos a humildade para mobilizarmos as pessoas. A humildade em dois grandes aspectos. Primeiro, a humildade de pedir desculpa quando tu erraste. A humildade de pedir desculpa quando tu percebeste que o caminho que tu induziste a equipa a seguir não foi o melhor. Ter a franqueza, ter a sinceridade, dizer, equipa, eu induzi, eu convenci-vos todos a irmos por este caminho, mas afinal de contas este não é o melhor caminho, vamos ter que mudar o rumo, vamos ter que ajustar isto, equipa. Vamos lá, vamos encontrar uma solução porque esta não está a funcionar. Ter esta humildade, ser o primeiro a dizer, malta, eu achava que era o melhor, eu concordei com toda a gente, ou até eu levei-vos, induzi, motivei-vos a ir por este caminho, mas vamos precisar de ajustar isto, que isto não está a funcionar. Ter esta humildade. Depois, ter humildade também em que sentido? Por mais cursos que eu faça, por mais formações que eu faça, por mais livros que eu leia, eu tenho que ter a capacidade de entender que eu tenho muito mais para aprender do que aquilo que eu já aprendi. Tenho sempre muito mais para aprender do que aquilo que eu já possa ter aprendido. Por mais doutoramentos, mestrados que eu possa ter, tenho muito mais à frente para aprender. Ter sempre esta humildade. E quando tu consegues transmitir isto às pessoas que estão contigo, elas dizem assim, ok, isto é uma pessoa com quem eu posso contar. É uma pessoa em quem eu posso confiar. E se não houver esta confiança conquistada, como é que tu podes ajudar as pessoas? Como é que tu podes inspirar as pessoas? Como é que tu podes motivá-las se tu não conquistares esta confiança?
E a confiança conquista-se com isto, com integridade, com princípios, com valor, com exemplos. Claro que isto também inclui depois tu teres que mostrar coragem. Ou seja, a humildade tem que andar de mãos dadas com a coragem. Tu vais ter que ter a coragem de ser disruptivo em alguns momentos. Tu vais ter que ter a coragem de escolher caminhos que aos olhos de todos e da tua equipa não parecem ser óbvios. Não parecem ser claros. A equipa vai te questionar, vai dizer assim, espera aí, mas isto não vai funcionar. Por causa disto, por causa daquilo, por causa de não sei o quê. Mas tu estás a ver uma coisa que a equipa ainda não viu. Tu estás a ver lá ao fundo algo que a equipa ainda não consegue, ainda não tem desenvolvimento, ainda não tem capacidade para ver aquilo. E tu vais ter que ter a coragem e o arroz de dizer, vais ter que ter a coragem e o arroz de dizer, equipa, eu compreendo-vos, mas façam um pouco de fé em mim. Vamos experimentar. E se tivermos que ajustar, depois ajustamos. Mas vamos, conto com o vosso apoio. Vamos lá, ter esta coragem de tomar esta iniciativa, de dar o passo. E, sem sombra de dúvida, que também temos que exercer muita resiliência. Muita resiliência. Não há como, tu dizes, e eu gosto muito da expressão, não há como engajar as pessoas se tu não tiveres resiliência. Porquê? Porque não te adianta fazer isto um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana, ou um mês. Se tu disseres assim, vai ser um mês todo a fazer estes princípios. Não. Isso tem que ser a vida toda. Tem que ser a vida toda, tem que ser todo o tempo. E quando caíres, e quando a coisa não correr bem, porque vais cair. Tu vais cair, tu vais tropeçar, tu vais te enganar. Ter aquela capacidade de dizer, ok, pronto, o que é que eu aprendo aqui? Vou-me levantar, sacudir o pó, levanto-me, sacudo o pó da roupa aí, levanta a cabeça, olha em frente, siga, vamos lá. Ter esta resiliência, mostrar esta resiliência às pessoas e ajudá-las a ver que este é o caminho. E depois, algo que também nos ajuda muito, praticar a inteligência emocional. Praticar a inteligência emocional com todas as pessoas com quem nós lidamos, não é? E isto, a inteligência emocional, nós podemos, de forma extremamente simplicista e sintetizar em quê? Sintetizar em eu compreender o estado emocional em que eu estou, eu entender qual é o meu estado emocional no momento, entender o estado emocional no momento das pessoas que estão à minha volta e perceber o que é que está ao meu alcance fazer para, 1, eu me ajudar a mim, 2, eu ajudar as pessoas que estão à minha volta a irem para o estado emocional potenciador. Todos nós sabemos que o grande crescimento das pessoas e a melhor performance das pessoas, de qualquer ser humano, faz-se quando o estado emocional é um estado emocional potenciador. Logo, se eu tiver esta capacidade de observação, de perceber, e então quer ajudar-me a mim mesmo, quer ajudar os outros, aí eu vou engajar muito mais a equipa que está connosco. Eu vou ajudá-los a crescer. Eu vou ajudá-los a eles irem para um patamar de performance, top performance. Depois, também temos que trabalhar muito a nossa comunicação. Nós temos que saber comunicar. A comunicação é a base de, eu vou dizer quase tudo, não é? Nós sabemos que 90% e muitos por cento dos problemas que existem, eles são derivados de falhas, erros na comunicação. As pessoas nem sempre dizem o que querem dizer, nem sempre falam com as palavras que querem falar, e muitas das vezes têm uma ideia e elas querem comunicar essa ideia, mas não a comunicam bem. E isto gera entropias, isto gera dificuldades, isto gera problemas no relacionamento, na motivação, no engajamento, no mobilizar as pessoas. Então, nós, que temos a responsabilidade acrescida de exercer a liderança, e permitam-me reforçar isto, exercer a liderança. Porquê é que eu faço este reforço na palavra exercer? Ser líder não é um cargo. Ser líder não é uma divisa que tu metes aqui no ombro. Ser líder não é isso. E quem andar atrás disso, eu tenho alguma dificuldade de entender que possa vir a ser um bom líder. Exercer liderança é servir, entregar, dar de ti aos outros, dar de ti a todos aqueles que estão contigo, ajudá-los em tudo aquilo que eles precisam.
no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento espiritual, em todas as faces, não é? Todos os aspectos multifacetados. E então, por causa disso, nós temos que desenvolver boas competências de comunicação. E uma das melhores competências de comunicação que nós podemos exercer é, para além de sabermos articular bem as palavras, para além de sabermos usar todo o nosso corpo para comunicar melhor, para entregar melhor uma mensagem, nós temos que praticar aquilo que é mais importante na comunicação, que é a escuta ativa. A escuta ativa. Nós, seres comunicativos, e em especial pessoas como eu, que gostam muito de falar, é um grande desafio nós praticarmos a escuta ativa. E é por demais determinante esta escuta ativa para nós exercermos esta responsabilidade de servir. É ter a capacidade de fazer as perguntas certas e depois ouvir as respostas. E ao ouvir as respostas, não querer responder logo a correr. Não. A gente está a escutar é para recolher dados. A gente não está ali a escutar para responder logo à pressão, logo a correr. Calma. Escutar, meditar, processar, tentar nos colocar nos pés do outro ser humano. Perceber o que é que está ali por trás daquela comunicação. Perceber aquela comunicação que ele não verbaliza, mas ele está a dar a comunicação. Ele está a mostrar-nos a comunicação. Mas ele não está a verbalizar. Então a gente tem que fazer perguntas complementares. A gente tem que fazer mais uma pergunta. Mas olha, não percebi bem o que é que tu queres dizer. Mas tu queres dizer isto ou queres dizer aquilo? Olha, eu não sei se estou a entender bem. Será que eu estou a perceber que tu estás a querer dizer isto? É bem isto ou é outra coisa? E isto dá todo o espaço ao outro ser humano de ir nos dando inputs complementares, inputs adicionais, até nós verdadeiramente percebermos qual é o fundo da questão ali. Então, depois de entendermos bem, então aí nós temos os dados, estamos munidos dos dados que necessitamos para ajudar mais. E é aqui que depois entra todo um conjunto enorme de ferramentas que quem exerce a liderança tem que desenvolver. Falávamos há bocado a inteligência emocional, falávamos também a capacidade comunicativa e usar este kit de ferramentas e ir utilizando as ferramentas adequadas a cada situação para ajudar os seres humanos. Porque isto de mobilizar as pessoas e exercer liderança é muito de perceber de pessoas, de perceber de comportamentos, de perceber de mentalidades, de perceber o que é que move as pessoas. E tu não consegues perceber isso se tu não conheces o ser humano com quem estás a trabalhar. Tu tens que o conhecer e tens que o conhecer nas esferas complementares que vão para lá do aspecto profissional. O que é que o move? É o amor à família? O que é que o move? É superar resultados, atingir objetivos? O que é que o move? É o status, o reconhecimento que os outros lhe possam dar? O que é que mexe? Não é? E assim que vais conhecendo todas estas dimensões do ser humano, aí tu podes ajudá-lo mais. Aí tu podes potenciar mais. Aí tu mobilizas muito mais. E consegues que as pessoas atinjam top performance. Porquê? Porque tu foste um bom ouvinte, porque tu foste um bom comunicador, porque tu mostraste interesse genuíno pela pessoa. Não é como às vezes a gente vê que passa uma pessoa por nós, então estás bem? E eu ainda nem consegui responder, ela já vai a metros de distância. Eu ainda nem consegui dizer, sim, estou bem, já está a 3 passos de mim. Isso é muito redutor. Quando a gente passa à beira de uma pessoa e diz, então, estás bem? Para. Olha nos olhos da pessoa. Lê o semblante dela. Está feliz, está triste, está apreensiva, está estressada, está agoniada. Ei, e depois dá tempo, deixa-a responder. Não é? Mostrar interesse genuíno. Olha, eu ontem apercebi-me que saíste mais cedo para ires levar o teu filho a uma consulta. Como é que está o teu filho? Como é que está o Francisco? Está bem?
Foi só uma gripezinha e tal, já está bem, está a ser medicado. Ah, ótimo, ainda bem, graças a Deus. Olha, posso ajudar em mais alguma coisa? Ai, não, está tudo bem. Legal, beleza. Siga. Ok, mas paraste ali um bocado. Isto é mostrar interesse genuíno nas pessoas. E mostrar este interesse genuíno nas pessoas também se faz pela empatia, não é? Pela capacidade que nós podemos desenvolver de nos colocarmos nos sapatos dos outros, não é? Sentir o que eles estão a sentir, para depois de alguma forma os poder ajudar. E este poder ajudar pode ser às vezes só deixá-los desabafar. Às vezes nós não temos propriamente dito uma solução para a pessoa. Às vezes não está nas nossas mãos, resolver o problema, a dificuldade, mas só o facto de darmos ali um ombro amigo para que a pessoa possa desabafar, provavelmente isso já a ajudou muito. Provavelmente isso já vai fazer a diferença no dia de trabalho daquele ser humano, que vai trabalhar de uma maneira diferente, porque sentiu que um outro humano mostrou um interesse genuíno por ele. Não é? Depois também temos mais dimensões, que é... Deixa eu aproveitar que tem uma coisa bacana do que você traz ali, várias coisas, obviamente, Samuel. E primeiro que essa visão de liderança, esse próprio exercício de gerar um movimento para dentro, para a sua própria melhoria enquanto ser humano, enquanto líder. E aí a gente teria muito tempo para falar disso, e é muito bom te ouvir, sempre bom te ouvir. Mas eu queria que você fizesse uma conexão ali, que a sua empresa ela está muito bem ranqueada, né? Como empresa melhor para trabalhar, tal. Eu queria que você falasse um pouco disso nos minutinhos que a gente tem aqui para concluir, porque essa sua visão se leva à progressão, e esse dado de reconhecimento, na nossa visão, é um dado de construção. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tive a felicidade de estar com você, de estar com a sua equipa, aí foi maravilhoso. Então, eu senti esse ambiente, isso é um dado super importante, né? E queria que você falasse desse resultado, né? Desse Sim. reconhecimento. Sim. Em 2 minutos você tem mais. Ok, vou procurar ser o mais sintetizado possível. Nós expomos-nos, a nossa equipa expõe-se, o termo correto é este, nós expomos-nos a ser avaliados. E nós temos vindo a ser avaliados por imensos estudos que se fazem, desde a organização mais feliz para trabalhar em Portugal, estudo melhores empresas para trabalhar em Portugal, estudo índice de excelência. Obviamente, o primeiro estudo das empresas mais felizes para trabalhar faz uma análise à felicidade das pessoas no trabalho. As melhores empresas para trabalhar, este estudo faz uma análise a várias componentes, condições de trabalho, felicidade no trabalho, ferramentas, remuneração, tudo isso. E o índice de excelência é um dos estudos mais completos que se faz a nível nacional sobre boas práticas de gestão e RH. Então, nós expomos-nos regularmente a sermos avaliados por entidades externas. Estes estudos têm sempre uma componente científica, têm sempre uma universidade, um instituto superior que faz a análise científica do estudo, e nós, felizmente, graças a Deus e graças também a muito trabalho que nós fazemos aqui, temos sido reconhecidos ano após ano. Nós recebemos esta semana, peço desculpa, foi na quinta-feira passada, foi no final da outra semana, recebemos pelo 6º ano consecutivo, estamos no top 6 do índice de excelência, ficamos pela segunda vez em segundo lugar no índice de excelência, no segmento médias empresas. E temos ficado também no grupo das 25 melhores, 50 melhores empresas para trabalhar em Portugal. Estamos no top 5 das empresas mais felizes para trabalhar desde 2018. Já ficámos 2 vezes em segundo lugar. Agora, isto é muito bom e é muito agradável ver que estudos externos nos dão estes reconhecimentos. Agora, mais do que o gosto, mais do que o ficarmos felizes de receber estes reconhecimentos, isto coloca um grande peso nos ombros, coloca uma grande responsabilidade. Porquê? Porque era aquilo que eu falava há bocado, a consistência. Não é chegares lá e conseguires isto uma vez. Não, é
ano após ano, continuar a fazer melhor, continuar a evoluir, continuar a refinar. E é isto que nós fazemos muito. Nós envolvemos muito a equipa para que, em conjunto, a gente consiga construir mais e melhor. O que é que eu quero com isto dizer? Nós, obviamente, como qualquer outra empresa organizada, nós temos um plano estratégico. Este plano estratégico e todas as medidas que são incluídas neste plano estratégico é feito com a equipa. Isto não é feito pelo CEO, isto não é feito pelos diretores. Isto é feito com toda a equipa é envolvida. Todos os elementos podem dar contributos, todos os elementos podem dar sugestões. Todas as sugestões são analisadas trimestralmente, todas, e são respondidas. Não é só analisadas, elas são respondidas. Nós analisamos todas as sugestões de melhoria, seja no âmbito de RH, seja no âmbito de desenvolvimento, seja no âmbito de performance, seja no âmbito de gestão, são todas analisadas, todas respondidas. Isto para dizer o quê? Nós envolvemos a equipa nas tomadas de decisão e no rumo que a equipa toma. É feito em equipa, não é feito por duas pessoas, não é feito por sócios da empresa, por os acionistas. É feito por toda a equipa. E isto trabalha aquela dimensão que todos nós sabemos que é crítica, que é o sentimento de pertença. Isto ajuda as pessoas a sentirem que fazem parte de um objetivo, fazem parte de uma missão. Há uma missão aqui incluída. Eu não sei se consegui responder ou se ainda tenho tempo para adicionar mais coisas. Tem uma pergunta do legal aqui que eu acho que também é fundamental, mas eu quero aproveitar aqui a Carla, que gosta, na verdade, está agradecendo aqui as informações valiosas e essa questão do que você traz de forma ponderada e consciente. Parabéns, Samuel. Então, ela está colocando isso. A Patrícia Pimentel, que faz parte também da nossa equipe nessa Estação Liderança, total conexão com os seus dizeres aqui. Então, ela está colocando que está conectado com o que você está colocando. E aí, é legal, vê se já dá para trazer. Olha, eu estou a ver aqui uma pergunta. Tá, vamos lá. Que ações é que nós fazemos para desenvolver valores/virtudes nas equipas? São capacitações práticas, etc. Bem, por todos os anos de experiência que tenho, aquilo que eu acredito é que os valores e as virtudes estão nas pessoas. Não é algo que um ser humano com 30 ou 40 anos vá aprender a ter um valor ou uma virtude. Eu não estou a dizer que não é possível. Cuidado. Vamos ver toda a amplitude do cenário. É possível alguém aprender um valor com 30, 40 anos? É. Probabilidades disso acontecer, pela experiência que eu tenho, baixas. Então, os valores e os princípios são algo que vem muito do berço. São algo que vem muito da educação que as pessoas recebem dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, da comunidade onde vivem quando são crianças. Por isso, nós não temos uma ação, nós não fazemos ações para as pessoas aprenderem valores, aprenderem princípios. Nós fazemos partilha de coisas que nós acreditamos e que estão alinhadas com os valores da equipa, os princípios da equipa, e nós temos valores definidos, bem definidos, aqui na nossa equipa. O que é que eu tenho-me apercebido ao longo destes, já agora, 25 anos de existência da SAMSIS? A SAMSIS tem 25 anos a trabalhar no mercado nacional e maioritariamente, um ou outro projeto internacional, mas para já não tem expressão. O que tenho aprendido é, ou as pessoas já têm os valores com elas e eles são amplificados e potenciados, e tu tens um match, tu tens um casamento com os valores e os princípios da empresa, ou aquela pessoa que não tem nada a ver com os valores e princípios da empresa, ela não se aguenta aqui. Aqui ou em qualquer outra empresa, reparem, eu não estou a dizer que é uma coisa exclusiva. As empresas têm valores que às vezes não estão escritos na parede, mas são os valores que se praticam lá. Quando entra um elemento aqui que não há match, não há sincronicidade com os valores, essa pessoa não se vai sentir bem aqui. Porque os valores que ela tem são muito diferentes dos valores que nós temos aqui. Por isso, valores e princípios é algo que nós devemos de disseminar, devemos de partilhar,
mas a experiência diz-me que as pessoas ou já os têm, ou para os ganhar, para os desenvolver, não é fácil. É muito desafiante. Fantástico. Eu acho que Não isso sei se consegui responder aqui à questão colocada. já vai ser. Olha, Já desculpa lá. tem Pegando numa expressão que agora está-me a escapar o nome do seu autor, que é contrata caráter, desenvolve competências. Contrata caráter, desenvolve competências. Porquê? As competências é possível desenvolver. Caráter é muito difícil. Muito difícil. Se a pessoa não tem bom caráter, se a pessoa não tem bons valores, bons princípios, dificilmente lhe vais conseguir ensinar. Dificilmente. Fantástico, fantástico. E acho que isso também mostra já essa questão do DNA da Samsis, né, dessa cultura, né, essa questão do mesh, o organismo ele atrai ou ele expulsa, essa é a dinâmica. Bom, Samuel, nós vamos trazer o Carlos Legal, porque traz toda uma questão ali que é bacana para a prática, para o trabalho que ele faz. Rê, quer apresentar o legal das boas-vindas aqui para a gente dar continuidade e no final já pensa numa coisa, numa mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes aqui, para os nossos participantes. Rê? Bom, Carlos, é um prazer imenso ter você aqui conosco, né? Já como tivemos Samuel, agora você. E nós queremos beber aqui da sua experiência e aproveitar ao máximo em relação à sua prática e aquilo que você, da sua trajetória né, dentro das organizações. Mas eu vou deixar você se apresentar, né? E durante a nossa conversa faremos algumas questões, tá bom? E voltando depois do Samuel também. Maravilha, Regina. Bom, primeiro, parabéns para você e todas as mulheres aqui presentes que estão participando pelo Dia da Mulher, né? Tão importante. Eu até sou um homem que convivo com muitas mulheres, né? Então, tenho mãe, irmã, tenho 2 filhas, tenho a esposa. Então, eu digo que eu sou um PhD em mulheres, né? Porque tem essa convivência. Adilson, meu amigo, muito grato pelo convite, pela confiança, tá? Tenho uma relação muito saudável com o Adilson. A gente se conheceu num evento, né? Conectado aí pelo nosso colega Maróstica também. Verdade. E de lá para cá aí a gente tem trocado muita informação. Samuel, parabéns também pela sua fala, pela empresa que você tem construído aí com tanto sucesso. E na realidade assim, o que é importante contextualizar, né? O que me habilita a estar aqui? Eu sou consultor também, né? Trabalho com desenvolvimento de líderes e na realidade estou há 25 anos, né, no mercado, mas eu sou da área de recursos humanos. Então aqui no Brasil trabalhei na Nestlé. Depois fiz minha transição de carreira, mas paralelamente a isso, né, eu sempre fui um estudioso de práticas integrativas, né? Então pratico e ensino e estudo yoga e meditação há mais de 30 anos, né? E também tive a oportunidade de levar isso para várias empresas aqui no Brasil, entre elas o Hospital Albert Einstein, a sede da Unilever aqui no Brasil, na Natura, Dow Brasil, Roche, Reckitt Benckiser. Então, são empresas que tivemos aí a oportunidade de implantar programas de yoga e meditação no ambiente de trabalho, dentro do contexto dos programas de qualidade de vida, tá? E, obviamente, que quando se fala de práticas integrativas, o que a gente precisa considerar é a prática, ou melhor, as práticas que desenvolvem o ser humano de forma integral, né? Mas, pedagogicamente, eu costumo dizer o seguinte: nós somos uma entidade formada por uma dimensão física, emocional, mental e espiritual, vivente num contexto social, né? E é interessante porque tudo que acontece com qualquer uma dessas dimensões, ela acaba nos afetando, né? Curiosamente, a fala do Samuel, e eu fiz a pergunta, né, justamente para saber o que ele faz, né, o que a empresa ela proporciona para que esses valores e essas virtudes estejam presentes, né, nesse time. E estudando e ensinando há tanto tempo essas práticas, o que eu percebo, né,
é que o objetivo delas é justamente desenvolver ou então refinar essas virtudes no humano, né? Eu gosto de uma frase de um filósofo brasileiro aqui, Samuel, não sei se você o conhece, o Mário Sérgio Cortella, e o Cortella, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, que o ser humano não nasce pronto, o ser humano nasce e ele vai se fazendo, né? E é curioso porque a gente, obviamente, recebe uma série de estímulos, né, do nosso ambiente organizacional, das convivências que nós temos, né? E isso faz parte do processo de maturidade do próprio ser humano, né? Então, por exemplo, um ponto que me chama muito a atenção e fazendo uma conexão com as práticas integrativas sobre a tua fala, é justamente que a possibilidade de se desenvolver estas soft skills, podemos chamar assim, né, que são habilidades humanas, né, essencialmente, fundamentais para a convivência, para a liderança, e são habilidades que de alguns anos para cá têm sido muito valorizadas, né? Adorei aquela frase que você disse, contrata o caráter, né, desenvolve competências, porque é exatamente isso, né? Então, quer dizer, há um elemento que talvez seja uma contribuição muito importante das práticas integrativas, especificamente, né, a meditação ou o mindfulness, como é muito conhecido aí no mundo inteiro, o refinamento da atenção, né? Então, a atenção, ela é uma faculdade mental passível de ser desenvolvida. E quando a gente se confronta com o mundo em si, a gente percebe que a gente tem um impacto bastante grande na quantidade de informações que a gente lida a todo momento. Nós temos muitas distrações, né? E a rede social, todo esse estímulo que a gente convive hoje em dia, ela acaba criando uma distração e impactando a nossa qualidade de atenção. E eu também sou professor, inclusive, na Fundação Getúlio Vargas, aqui numa disciplina muito curiosa, né, que é a Saúde Corporativa e Mindfulness, que a gente traz uma conexão com a saúde também, né? Porque esse é um dos grandes temas aqui das organizações, que foi catalisado, inclusive, em função da pandemia, né? Mas o que eu posso dizer, assim, as práticas integrativas, as práticas que lidam com a atenção, elas têm uma capacidade de fortalecer o nosso estado de presença no aqui e agora, né? Quando a gente quando a gente está envolvido com distrações, com excesso de estímulos, né? E a pressão por resultados, muitas vezes ela nos leva para isso, né? Acaba gerando um estado de ansiedade nas pessoas que se caracteriza, inclusive, por uma expectativa com o evento futuro. Por exemplo, não adianta nada estarmos aqui na reunião e eu estar preocupado com a reunião que vai acontecer às 9h30 da manhã, né? Então, eu não estou plenamente presente, eu não estou íntegro. Quando você fala da integridade, eu vejo o conceito da integridade, além dessa questão da coerência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, mas também você está com a tua atenção presente aqui. E a atenção, sendo uma faculdade mental, até brinco que é como se fosse um músculo, né? Você fortalece a atenção, dando o estímulo apropriado para ela e, consequentemente, isso se materializa por diversas competências ou virtudes que brotam do humano, né? Por exemplo, para que a gente tenha uma comunicação eficaz com o outro, minimamente eu preciso ter atenção, né? Quando você diz, né, o estado emocional do indivíduo, a inteligência emocional, que passou a ser um assunto muito importante, inclusive está lá no documento do futuro do trabalho, né, do Fórum Econômico Mundial, se não me engano, do documento de 2020, coloca a inteligência emocional como uma das 15 habilidades mais importantes até 2025, né? Porque justamente a gente tem essa carência, né, da percepção, da atenção em relação ao outro. Se eu preciso dar um feedback para alguém, e aqui no Brasil, por exemplo, eu percebo muito isso, né, uma certa... avançamos muito, mas há uma inabilidade em dar feedback, mas isso precisa passar pela qualidade de atenção
Por exemplo, eu olhar o meu interlocutor, olhar o meu colaborador e perceber que, de repente, ele está num estado emocional alterado, sei lá, ele está irritado ou está preocupado. Será que aquele é um momento de dar o feedback corretivo para ele? Será que o líder ou um colega não precisa ter essa sensibilidade ou essa qualidade de atenção que se traduz em empatia? E, opa, deixa eu esperar algumas horas para depois tratar do assunto. Envolve também um outro ponto que as práticas integrativas elas acabam catalisando, que é o autoconhecimento das pessoas, né? E isso envolve um aspecto que como você fala muito bem, né, Samuel, da questão de entender o meu estado emocional. Ora, se eu estou num estado emocional também alterado, será que é o momento de conduzir uma conversa ou dar um feedback específico, né? Então, essa sensibilidade, eu penso que práticas integrativas proporcionam essa sensibilidade, né? Apesar de dar aula, né, num curso específico chamado Desenvolvimento Humano de Gestores, o termo eu não gosto muito, porque você faz gestão para quem, se não é para um ser humano, né? Mas a gente precisa relembrar isso, né? Olha, estamos falando com seres humanos, né, e não com máquinas. Então, esse ponto da sensibilização é um elemento fundamental. O que eu posso também contribuir com vocês é que dar abertura para isso realmente funciona, né? Toda essa experiência que tivemos aí em 15 anos, levando esse tipo de atividades para o ambiente corporativo, nós trabalhávamos com indicadores, né? Definimos indicadores, por exemplo, o nível de ansiedade, concentração, como é que a pessoa avaliava diversos indicadores, e a gente percebia que, num determinado período, ela tinha um progresso, né? Ela percebia o progresso. E tem um elemento muito interessante também, né? Eu costumo dizer, quando eu ensino a meditação, de que, às vezes, é mais difícil a própria pessoa perceber os benefícios, as transformações. Quem vai perceber a transformação são as pessoas que estão no entorno, né? Então, a pessoa pode dizer assim, nossa, como você está mais tranquilo, nossa, como você não explodiu diante de uma situação que antes você agiria de uma outra maneira. Então, aquela analogia de que a pessoa vai ficando cada vez mais fortalecida, né? Ela desenvolve a musculatura mental e emocional dela por meio de uma prática regular que proporciona essa construção dessas qualidades. E um ponto muito, muito importante, né? Fazendo uma conexão com a saúde, que desde 2022, janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde, ela considerou a síndrome do burnout como uma doença ocupacional, né? Então, veja, é um ponto que a gente também precisa trazer por uma visão mais estratégica para as organizações, né? Talvez alguns líderes que não estejam assim olhando para essa questão da sensibilidade, né, o valor dos valores e das virtudes, né, nas relações, pode achar isso é um tanto bobagem, né? Vamos continuar focando em resultados, né? Mas isso pode ser um tiro no pé, porque o resultado tem que ser sustentável, né? O resultado, não adianta o foco em resultado se depois aquele recurso que você ganhou, você vai gastar com sinistralidade do plano de saúde, né? Tratando as pessoas das doenças que foram geradas em função de uma gestão mais agressiva ou da falta do cuidado com o humano, né? E é um aspecto que envolve justamente uma mudança de mentalidade. É maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de conhecer o Samuel e trazer esse case, né?
Porque aqui no Brasil, por exemplo, Samuel, a gente diz muito o seguinte, né, que as transformações elas ainda são top-down, né? Então, quer dizer, vem da mentalidade da gestão para baixo, né? Mas hoje a gente percebe que até essa questão da mudança do público, né? Porque hoje é um grande desafio nosso a gente conviver com uma diversidade de gerações, de mentalidades, né? Então, as empresas realmente estão mudando, né? Ou também estão sendo forçadas a mudar. Eu me recordo de uma conversa recente com um cliente aqui em São Paulo, onde eu estou, e o cliente ele fica numa região com acesso um pouco difícil, né? Fica na beira de uma estrada bem conhecida aqui, que é a Raposo Tavares, e numa conversa com o RH, Dilson, o RH disse o seguinte: poxa, Carlos, depois da pandemia, né, que estabilizou, nós tomamos a decisão de não fazer mais home office, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas venham para o escritório. E o RH, muito frustrado, né, na conversa comigo, disse o seguinte: olha, Carlos, a empresa não quer abrir mão, não quer fazer o home office, e nós estamos tendo dificuldades de atrair talentos. A pessoa ela tem o currículo que está lá no portal da empresa, ela é convidada para participar de uma entrevista, e aí a primeira coisa que a pessoa pergunta: vocês têm home office? O RH diz: não temos. Então, eu vou preferir não dar continuidade. Esse é um fenômeno que está acontecendo, Uau, né? uau. E o RH compartilhou conosco aqui uma preocupação. Ela disse: eu não sei se daqui a 10 anos teremos empresa. Fantástico, Percebe? fantástico. Então, é um ponto assim eu percebo também que e as práticas integrativas potencializam o nível de consciência das pessoas, né? De forma que elas se sintam mais empoderadas, mais engajadas para fazer escolhas, né? E isso é uma decisão que as empresas precisam tomar. Você investir em práticas que aumentam o nível de consciência das pessoas, a consequência disso é as pessoas saberão escolher melhor. Inclusive, escolher empresas que são mais interessantes, empresas que acolham também os meus valores, né? Porque hoje a gente está numa toada no mundo em que esses valores mais humanizados, eles passam a fazer muito mais sentido, né? Além também as empresas não conseguirem acolher pessoas que têm valores diferentes, as pessoas às vezes lidam com empresas que têm certos valores que não batem com seus próprios. Aí não vai dar match, e é uma questão que a gente precisa pensar também na sustentabilidade das organizações. Bacana. Deixa eu aproveitar até nessa fala aqui, depois já quero por conta do nosso tempo ali, uma mensagem do Samuel e do Legal para o grupo. Não sei se tem alguma pergunta, a gente já vai ver ali. Essa postura, eu tenho escutado muito da postura dessas empresas de que eu não quero mais home office, eu quero presencial. E aí a gente vai entrar no questionamento, porque na hora que a gente evolui no nível de consciência, você vai querer também, enquanto profissional, de que a sua necessidade, o seu valor seja atendido, né? É isso que vai gerar esse match com as organizações. Então, e eu percebo que algumas empresas estão insistindo nesse caminho, e acho que um dos grandes papéis do RH é sempre influenciar e mostrar os quadros de que, olha só, nós vamos ter dificuldade, olha a lista dos seus talentos aqui, fala assim, quem que você não quer perder para o mercado? Essa pessoa você perde para o mercado se você continuar com essa postura. E aí você precisa começar com um número, né, nessa questão. Tem alguma pergunta aí? E a gente já caminhando para a finalização. Nossa, fantástico, né? Quanta coisa bacana aqui, Rê. Eu achei a riqueza, né, desse painel. Primeiro, deve ser um privilégio, Samuel, trabalhar na sua empresa uma pessoa com uma cabeça, né, e que pensa dessa forma, e que, como
como é legal trouxe, quer dizer, o papel da sua liderança é importantíssimo, né? Nesse sentido, e fazer parte da sua equipe. E dentro dessa perspectiva, né, aquilo que você trouxe, eu imagino que esse processo seu também foi uma jornada, né, de construir, ter consciência dessas competências, que acho que a partir de você consegue entender, né, dentro dessa... Então, a questão do autoconhecimento é muito importante, porque você fala com muita propriedade, muito apropriado daquilo que é importante dentro de uma liderança. E esse não é um processo mágico, né? E acho que o legal traz isso, né? Dessa possibilidade das organizações, ou dentro da perspectiva da saúde mental, ou da perspectiva do exercício do papel da liderança, né? A possibilidade de ter esse desenvolvimento, essa amplificação, essa potencialização dessa consciência. E, então, quando nós estamos aqui falando sobre isso, nós estamos vendo o indivíduo na sua totalidade, né? Em todas as suas dimensões. E isso foi uma conquista dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro do corporativo, essa questão de olhar para o humano de forma mais integrada. Aproveitando, tal como a mulher na organização, né? E também dentro de um processo evolutivo de consciência, de valores, né? E de muita militância, digamos assim, que a mulher está conquistando o seu espaço, né? A partir daquilo que o quanto ela vem se empenhando. Então, eu acho que cada vez mais as mulheres que vêm, né, que estão ocupando posições nas organizações, enfim, que estão se realizando no trabalho, principalmente, que eu acho que não é uma questão só de postos, né, mas aquilo que realmente que realiza a mulher nos seus diferentes papéis. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Carlos. É muito importante essa visão da integralidade do ser. E, Samuel, é muito importante uma pessoa na sua posição trazer essa visão, né? Então, que as outras empresas e outros CEOs, enfim, possam se inspirar também na sua prática, né? E aqui estamos, só querendo agradecer, e acho que é isso, e estou muito feliz no Dia da Mulher estar aqui com vocês e com homens que pensam dessa forma. Fantástico, fantástico. Samuel, 30 segundos, uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui, depois para o legal e a gente conclui esse painel. A mensagem começa, obviamente, por agradecer todos aqueles que deram um pouco do seu tempo para estar aqui hoje connosco a nos ouvir. Dar-vos também os parabéns, porque se estão aqui a ouvir, é porque nitidamente valorizam esta troca de conhecimento, esta partilha de experiências, e também quero acreditar que estão dispostos a pegarem algumas destas ideias e testar nas vossas organizações. Como disse muito bem a Regina, sem sombra de dúvida, isto é um processo contínuo. Aquilo que eu sou hoje no exercício das responsabilidades de liderança não era assim há 25 anos atrás. Garantidamente que não era. Não era. Partilho com toda a humildade. É um processo contínuo. Eu ainda hoje me esforço e procuro aprender mais, incorporar novas ideias e testar novas ideias, medir. Mas a mensagem final é: pratiquem uma liderança humanizada, uma liderança espiritualizada, uma liderança com bons princípios, bons valores, e olhem para o humano de forma global. Não olhem para o ser humano como um trabalhador apenas. Olhem para o ser humano como aquilo que ele é, e em que o trabalho é apenas uma das esferas da vida. E estejamos sempre ali ao lado das pessoas, ajudando-as, porque todas elas, de certo, que devem estar a travar batalhas. Muitas das vezes a gente não imagina as batalhas que as pessoas estão a travar. Por isso é ajudar, ajudar, ajudar. Lembrem-se sempre que liderar é, acima de tudo, servir. Fantástico. Servir, entregar. Fantástico. Muito obrigado, Samuel. Legal. Olha, eu vou aqui, Adilson, encher a bola das mulheres
E eu estou me recordando aqui de uma música de um artista brasileiro chamado Pepeu Gomes, né? E tem um trechinho da música que ele diz assim: seja um homem feminino. E que, na realidade, eu sempre digo assim, que os atributos femininos não são exclusivos das mulheres, Sim. né? Eu acho que quando a gente fala da liderança, né, e eu acho que o simbolismo que a mulher ela tem é justamente por nos ajudar a resgatar ou talvez fortalecer tais atributos, e muitos desses atributos estão aqui na fala do Samuel, né? A confiança, a humildade, a empatia, a escuta, o acolhimento, né? A cooperação. Então, esse aspecto que envolve o coração. Então, a gente precisa sensibilizar, a gente precisa, sim, espiritualizar, e um bom caminho, talvez um bom começo, seja olhar para esses atributos e praticá-los um pouco melhor. Então, agradeço demais aí a presença, a Fantástico, participação. muito bom. Que legal, muito bem. Que maravilhoso. Então, eu tô...